ainda não tem esse número, né? O governo não tem, é fato. Eu gostaria, se fosse possível, de que fosse colocado essas planilhas à disposição através, não fechado, mas com Excel, para a gente poder manipular na planilha eletrônica, para facilitar essas informações. Eu também tive a oportunidade de ser prefeito, sei da dificuldade que é ser prefeito. Eu tenho uma tese, viu, senador Wilder? Aproveitar até aqui o pessoal da área de controle. Eu acho que o governo devia fazer assim, para a gente poder avançar um pouco nessa questão. Se você tiver você tem 500 quilômetros de estrada, você bota 10% da obra para ser feito pelo pessoal do controle. Então, e a partir da ação do controle, a gente parametriza todas as outras questões que acontecerem nos outros 450 quilômetros. Porque fica mais fácil. Porque quando a pessoa vai fazer, ela sente na pele, né, a força que tem, às vezes, uma normativa. Exemplo, quando o Tribunal de Contas chega lá e coloca, olha, nós entendemos que deve ser feito assim. Aí você coloca lá uma orientação. Essa orientação, a chegar dentro do Ministério, ela vira 3 orientações, pelo menos. Então, ele tenta decifrar o que o órgão de controle quis dizer. Então, para você ter ideia, essas 3 novas ações que precisam ser feitas, quando chega na Caixa Econômica, vira 9. Quando passa pela Procuradoria do Município, vira 27. E o gestor fica lá na ponta, tendo que cumprir uma porção de coisa, porque era uma normativa e não uma questão de lei que foi estabelecida. E assim a gente vê o tempo todo a dificuldade que é hoje você fazer uma aprovação de um projeto. Você chega na Caixa Econômica, como prefeito, fazer uma aprovação do projeto, é quase que impossível. Você tem a dificuldade dos municípios que são pequenos, que muitas vezes não têm técnicos suficientes, ao mesmo tempo, órgãos de controle com musculatura técnica hipossuficiente para se relacionar com uma entidade hipersuficiente para se relacionar com a entidade hipossuficiente. No meio dessa questão, às vezes, tem a Caixa Econômica, que, para proteger o CPF, o gestor precisa criar todos esses obstáculos, que muitas vezes até descabido. Muitas vezes é descabido, não na sua maioria das vezes, mas muitas vezes. Exemplo, se você chegar lá e pedir, que eu acho que deveria acontecer isso, como sugestão, a gente avançar aqui para essas discussões. Exemplo, se você deu entrada num projeto e o projeto foi analisado e ele tem uma lista de pendências, essa lista de pendência não poderia ser mais mexido por ninguém. Porque o que é que acontece, senador Wilder? Você chega lá, o doutor João atende, o seu irmão prefeito, certo? Com o secretário dele, diz, olha, não, está faltando isso, está faltando aquilo outro. João saiu, ficou de férias, entrou Pedro. Pedro pensa em engenharia completamente diferente. E aí ele diz, olha, além disso, você não trouxe isso, isso e isso. Aí recomeça todo o processo de novo. Então, eu acho que a gente deveria fazer algumas provocações, né, fruto da experiência de todos nós, para que a gente pudesse diminuir primeiro esse desequilíbrio da hipersuficiência para a hipossuficiência. Outra questão é a gente criar alguns limites para que, se você teve uma primeira avaliação, na segunda ela não pode ser maior do que a primeira, ela tem que ser menor. Se você não viu naquele primeiro instante que precisava do projeto X, vai ficar sem um projeto X, porque o mais importante é que o processo aconteça. E não o que acontece hoje é que a cada instante, vou dar um dado, eu fui secretário de Estado também, eu cheguei uma vez, no final
do processo todo para fazer... era para implantar resfriadores de leite. Eu fui secretário de Agricultura e ia fazer resfriador de leite. Primeiro se pediu para fazer um projeto estrutural de uma casinha para cobrir o reservatório de leite. A gente teve que fazer um projeto estrutural. Contratou, fez projeto estrutural. Aí, quando estava tudo certo, está aqui, ele disse, mas a gente precisa agora do georreferenciamento. Tem algum tempo isso, já foi em 2009. Mas agora você vai me pedir o georreferenciamento? Agora, no final do processo? Então, assim, se o controle desse país realmente quer controlar para acontecer, a gente precisa repensar a questão do controle. O controle tem que estar em auxílio com o objetivo de que aconteça. Porque se for para construir obstáculos, é a coisa mais fácil que tem. Hoje, a melhor coisa para o gestor público é não fazer. A melhor coisa para o gestor público é enfrentar o processo através de dizendo, eu não pude fazer. Aí não vai ter processo contra ele. Agora, qualquer decisão que se tome, hoje em dia, tanto gestores públicos de carreira, quanto gestores públicos através do concurso público da política, certo? Eles estão sujeitos, certo, a ficar à disposição de um sem número de processos. Então, exemplo, a cada processo que acabasse, senador Wilder, exemplo, foi aprovado o convênio, a partir dali, se foi aprovado, o que aconteceu? Aconteceu. Né? Não podemos, a gente precisa resgatar, certo, a confiança no contrato. Né? Não pode você olhar ao passado, depois de feito, realizado o processo, e você dizer que ali tinha um problema que impacta 1,2%. São algumas questões que eu só para finalizar, senador, que eu acho importante a gente trazer à luz desse debate, porque muitas questões que são colocadas aqui como técnico, né, é isso, o dia a dia é isso. Não é a falta do projeto, às vezes, é a falta do que não se sabe o que se pede, o que se quer, o que se deseja. Então, fica todo mundo na proteção, pedindo mais do que é necessário. Senador, o senhor tem toda a razão.